Boas-vindas a este guia prático, montado especialmente para quem está na linha de frente das operações de armazém em Manaus. A gente sabe muito bem que a rotina de internação e expedição de cargas não é brincadeira, é pressão o tempo todo. Mas a ideia da nossa análise de hoje é mostrar como a comunicação certeira e o controle emocional não são só uma questão de educação, sabe? Eles são, na verdade, as ferramentas técnicas mais potentes que a gente tem para virar o jogo, dominar esse ambiente de alta pressão e, claro, elevar o prestígio de toda a unidade de Manaus. Bom, para fazer isso acontecer, a gente organizou uma caixa de ferramentas dividida em 6 pilares essenciais. O primeiro, o contato, a clareza operacional, o controle das emoções, a empatia na prática, a resolução de problemas difíceis e, por fim, a construção da reputação da nossa equipe. Bora começar pelo nosso pilar número 1, o primeiro contato. Sabe aquela velha história de que a primeira impressão é a que fica? Pois é, no balcão do armazém, isso é lei. É fascinante observar como esse primeiríssimo contato literalmente calibra o termômetro de tudo que vai rolar a seguir. Uma saudação bem feita não é só uma formalidade bonitinha. Ela já estabelece um respeito profissional imediato. É a gente mostrando que tem o controle total da situação antes mesmo de pegar qualquer documento na mão. E a anatomia de uma saudação perfeita é super simples na prática. Começa com o bom e velho bom dia ou boa tarde, seguido por dizer o nome e a função. Depois é só mandar uma pergunta bem objetiva. A nossa fonte dá um exemplo excelente. Bom dia, meu nome é João, trabalho na expedição. Como posso ajudar com sua carga hoje? Super direto, né? Isso passa uma autoridade gigante, inclusive naqueles dias em que o pátio está lotado e o tempo parece que voa. E isso nos leva direto para o segundo pilar, a clareza durante as operações. A gente pode encarar a comunicação clara como o nosso grande antídoto contra a frustração. Pensa bem. Quase todo atrito nasce de uma informação pela metade. Então a tática aqui é explicar as coisas de um jeito simples, confirmar dados críticos em voz alta, tipo um número de AWB ou o peso da carga, e já avisar quais são os próximos passos, como a paletização, por exemplo. E se não souber algo na hora, tranquilo, a honestidade de dizer que vai dar uma checada com a equipe e já volta é sempre a melhor saída. Olha só esse contraste, ele é bem revelador. De um lado, a gente tem as faíscas que começam os incêndios. Usar jargão técnico que ninguém de fora entende, dar aquelas respostas vagas tipo não sei informar, que convenhamos, só aumenta a ansiedade de quem escuta, ou pior, prometer prazo irreal só para livrar da pressão daquele momento. Do outro lado, temos o nosso extintor de incêndio, explicações super simples, dados confirmados e prazos absolutamente honestos. Agora, vamos para o pilar número 3, o controle emocional na prática. A gente sabe perfeitamente que quem chega no armazém muitas vezes já chega estressado querendo tudo para ontem. É por isso que o controle emocional começa no próprio corpo antes de qualquer palavra. Passo 1, respira fundo e conta mentalmente até 3 para não agir no reflexo. Passo 2, lembrar que a situação não é pessoal. O estresse ali é por causa da carga. Passo 3, manter o tom de voz neutro. E passo 4, linguagem corporal aberta, sem cruzar os braços. Nosso corpo fala muito antes da nossa boca. Quando finalmente chega a hora de falar, as nossas palavras precisam desarmar a tensão no ar. Notem a força de dizer algo como: entenda a preocupação, vamos resolver juntos. Ou vou fazer o possível para agilizar. Essa pequena troca de palavras é mágica. Ela coloca a nossa equipe lado a lado com quem está no balcão, jogando no mesmo time contra o problema e não criando uma guerra desnecessária. Só que do outro lado da moeda, existem as frases que são pura gasolina no fogo. Mandar um não é comigo, soltar um não posso fazer nada, ou dizer que a pessoa está exagerando, destrói qualquer chance de paz. A frustração vai lá pro teto na mesma hora. Essas respostas precisam ser completamente banidas do vocabulário dentro da nossa operação. O que puxa a gente para o quarto pilar, a força da empatia. No nosso mundo logístico, empatia não é aquela palavra bonitinha do mundo corporativo e nem significa quebrar regra de segurança para agradar os outros. Longe disso. É puramente reconhecer o sentimento de quem está ali e mostrar uma baita disposição para ajudar, mas sempre, claro, operando dentro das normas e do que é possível fazer. Vamos ver isso num caso prático. Imagina o desespero de alguém com um prazo de voo apertadíssimo. Uma resposta robótica sem empatia seria: não posso fazer nada, o processo é esse. Agora, com empatia, a gente diz: imagino que esse prazo seja importante, vou verificar se há como priorizar dentro das normas de segurança. Percebe a diferença? Nenhuma regra foi quebrada, mas a percepção do atendimento e a confiança foram lá para cima. Outro clássico das operações. Faltou documento na hora da internação.
Em vez de dar aquele corte seco do "é o procedimento, tem que trazer", a gente pode salvar o dia dizendo: "Sei que parece burocrático, mas essa documentação protege a sua carga. Posso listar exatamente o que precisa para evitar novas idas?" É um minutinho extra de esforço que economiza horas de estresse e dor de cabeça no futuro. Mas e quando a situação foge do controle? Vamos para o pilar 5, resolvendo situações difíceis. Esse aqui é o nosso verdadeiro botão de emergência. A voz aumentou do outro lado do balcão? A técnica é manter a nossa voz bem calma e baixa, forçando o clima a esfriar naturalmente. Foi um erro da nossa própria operação? A gente assume de frente sem jogar a culpa nos outros e foca na solução. Faltou autonomia? Chama a supervisão com total transparência. E a atenção máxima aqui. Se tiver insistência para burlar regras, não precisa bater boca. É só citar as regras da ANAC de forma bem neutra. A regra é sempre a autoridade máxima. E assim a gente chega no nosso sexto e último pilar, a reputação da nossa equipe. A verdade é que um atendimento de excelência em cargas não tem absolutamente nada a ver com simpatia artificial ou sorriso falso. A fundação de tudo isso é o respeito básico no bom dia, é aquela clareza cirúrgica que acaba com o retrabalho, é dominar as próprias emoções num dia caótico e usar a empatia para derreter conflitos antes que eles se tornem um problema gigante. E o resultado de usar isso no dia a dia é muito nítido. Quando a gente acerta a mão nessas ferramentas, a gente não só blinda a reputação profissional de Manaus, mas o principal, a rotina de trabalho fica incrivelmente melhor. A gente simplesmente para de transformar operações rotineiras em problemas exaustivos, fica mais leve, mais organizado e muito mais respeitado. Essa frase das nossas fontes resume tudo perfeitamente. A equipe não está lá apenas para mover caixas e pallets de um lado para o outro. A linha de frente é, na realidade, a interface principal entre a operação inteira e quem está no balcão. A impressão que fica ali é a imagem oficial da marca. A competência demonstrada na ponta é o que define o padrão de toda a nossa logística. Então, para fechar nossa análise, fica a provocação principal. Qual de todas essas ferramentas de comunicação a gente vai usar para transformar o próximo turno? Pode ser uma saudação mais firme, a técnica de respirar fundo, ou até uma resposta mais empática. O desafio é testar apenas uma delas, hoje mesmo no próximo atendimento. A diferença imediata no fluxo da operação e no clima da unidade é absurda de tão boa. Um excelente e seguro trabalho para toda a operação de Manaus e até a próxima.